Olá, gente. Estamos em mais uma semana reunidos aqui em Brasília, a fim de prosseguirmos nos comentários do livro Libertação pelo Amor, que é um livro de Joana de Ângeles, de psicografia de Divaldo Pereira Franco. Hoje, nos encaminhando aí para a metade do livro, para a lição de número 15, denominada Processos Enfermícios. Então, ela vai comentar um pouco sobre esse processo das enfermidades, das doenças que nos surgem. Algumas lições para trás, a gente chegou a comentar, né, um pouco sobre as doenças ou os simulacros das doenças e viu que a culpa, né, muitas vezes dá ensejo a esse processo. Hoje a gente vai falar uma nova abordagem, mas ainda falando então sobre esse processo das doenças, né? Vamos dar início. Considerando a complexidade da maquinaria orgânica e o desgaste que lhe é imposto pelo uso no processo de evolução do ser, pode-se compreender com facilidade a razão pela qual se lhe instalam os processos enfermizos. Então, veja, se a gente parar para pensar, a gente tem uma complexidade orgânica muito grande, né? Para que todas as nossas células, para que todos os nossos órgãos, para que tudo funcione harmonicamente ao mesmo tempo, uma complexa engenharia interior existe aí dentro de nós, né? Então, além dessa complexidade, há o próprio desgaste natural do uso, né? Uma máquina, então, como toda máquina, com o tempo, né, e com o seu uso, né, seja mais adequado ou menos adequado, a gente vai desgastando esse corpo, não é? Constituída por equipamentos muito delicados que funcionam em conjunto com as sutis vibrações que defluem do espírito reencarnado, a sua harmonia depende essencialmente das ordens dos pensamentos e emoções deles procedentes. Então, se é verdade que a gente tem essa circuitaria, né, esse maquinário interior aí, desses órgãos, de todos esses tecidos, de todas essas células funcionando ao mesmo tempo, é verdade que há um ser por trás que o rege, né? Partindo aí do pressuposto reencarnacionista, então, falando a partir da reencarnação, dessa existência da alma, ele fala que é verdade que tem esse corpo físico, mas que por detrás tem uma alma que comanda tudo isso e que é fortemente impactada. Olha que interessante, né? E que é fortemente impactada pelos nossos pensamentos e pelas nossas emoções. Hoje em dia já é um assunto mais trazido à tona por outros setores, inclusive pela ciência, né, que já começa a demonstrar um pouco desse poder dos pensamentos, o quanto isso modifica o nosso cérebro, o quanto isso afeta a nossa saúde. Já tem alguns livros, inclusive, falando sobre isso, e é muito interessante essas crenças que a gente vai tendo ao longo da vida, assim, né, que também vão moldando muito, eh, a forma como a gente enxerga a vida e também a nossa saúde. Então é interessante, em um desses livros, A Biologia da Crença, se fala, eu achei muito interessante porque comenta o caso de um rapaz, me parece, que teve um diagnóstico de câncer terminal, acho que se não me engano, no estômago ou no intestino. E segundo o médico, ele teria ali por conta, né, dessa vultosidade, das lesões que já tinham em decorrência do câncer, ele ficaria mais ou menos aí uns 3 meses. E foi interessante porque esse caso foi acompanhado, e quando deu mais ou menos 3 meses, de fato, ele morreu. E o interessante, né, é que eles foram perceber, né, foram ver ali a causa e não tinha sido do câncer, né, tinha sido de uma outra circunstância que nada tinha a ver com câncer, que não foi decorrência natural, que não foi nem decorrência direta ou indireta do suposto câncer que ele teria. Como é dizer que, de algum modo, se a gente acredita realmente, né, em algum diagnóstico, se a gente internaliza muitas vezes isso dentro de nós, isso pode de fato acontecer. Então, é muitas vezes aquilo que a gente fala sobre ter uma visão muitas vezes muito pessimista da vida, que às vezes a gente até chama de realismo, mas que beira mesmo um pessimismo, de acreditar muito nesse poder do mal, né, de as coisas serem catastróficas. Então, muitas vezes a gente vai alimentando isso, e é isso que a gente vai vivendo na nossa vida. Né? E do mesmo modo, né, assim como existiu esse ser que acreditou aí
nessa possibilidade de vida de apenas 3 meses, a gente percebe muito isso, né, quando são testados novos medicamentos. Então, eles têm esse início de teste, né, e a maior parte, né, faz parte do procedimento normal dessa adoção dessa aceitação desse novo medicamento, que se passem por testes científicos para ver mesmo a probabilidade de cura, se é realmente um remédio efetivo, e a gente vê cada vez mais esse efeito placebo, né? Que muitas vezes as pessoas, é, porque quando são feitos esses testes, científicos, não se falam para as pessoas se elas estão tomando ou não medicamento. Então, um grupo de fato toma medicamento experimental e um outro grupo toma placebo, né? Que é um comprimido que não tem ali nenhum ativo, a fim de ver se realmente. Esse medicamento tem efeito. E é interessante porque muitas vezes, né, esse efeito placebo tem a mesma eficácia do que um remédio normal. A dizer que muito daquilo que a gente acredita, inclusive de forma positiva, que eu estou me curando, que o meu corpo está se tornando mais saudável, né, também acontece, né? Então a gente vai vendo esses casos assim muito bonitos, né? E de ver que a gente tem de novo, eu acho que Joana trazendo para nós isso da autorresponsabilidade, que se é verdade que muitas vezes eu vou adoecer, né, é verdade que eu posso me comportar de uma forma diferente, mesmo tendo a doença, né? Seja com um pensamento mais positivo ou não, e muitas vezes antes mesmo da existência da doença, como é que eu levo a minha vida, como é que são as minhas emoções, né? Então vamos continuar. Elaborado conforme as necessidades que defluem das realizações anteriores em existências transatas, é um mecanismo vivo e pulsante que sempre requisita cuidados e atendimentos contínuos. Então, olha que interessante, né? O nosso corpo, seja ele da forma como foi organizado, os nossos órgãos, se tem ou não alguma deficiência, isso é fruto das necessidades de cada ser, né? A partir, de novo, desse princípio da reencarnação, de que a gente não está aqui pela primeira vez, de que muito daquilo que nos sucede, né? Daquilo que nos sucedeu, impacta a nossa vida hoje. Então, assim. Muitos de vícios que a gente teve em outras vidas, isso corrompe de fato de uma forma mais duradoura, persistente, né, o nosso perispírito, e a gente vem, se não com a mesma doença, com algo, se não com alguma deficiência ali nessa área mais viciada, né, dessa reencarnação anterior, com alguma complicação, né? E tudo isso varia, então. Não é algo fechado de que se eu tiver algum vício, necessariamente vai acontecer isso, mas de novo, né? Eu acho que compreendendo uma beleza muito grande da vida, de nos dar o corpo e a forma necessária para que a gente viva essa vida da melhor forma possível, embora muitas vezes não seja aquilo que a gente gostaria, né? Não seja da forma que muitas vezes a gente acharia que fosse a mais adequada, né? Qualquer desajuste no sentimento e logo se apresentam distúrbios equivalentes no conjunto eletrônico encarregado de mantê-lo em funcionamento ajustado. E de novo isso dessa autorresponsabilidade, sabe? Se é verdade que muitas vezes algumas contrariedades vão me chegar sem que eu tenha um controle maior sobre isso, sem que muitas vezes eu deseje ou que eu provoque diretamente isso, é verdade que eu posso cada vez mais ter isso desse controle mental e desse controle emocional para ver como é que eu vou reagir a tudo isso. Posso não controlar, né, aquilo que me acontece fora, mas cada vez mais posso ter sim, né, através desse treino, através dessa conscientização, esse controle interno daquilo que vai me acontecer, de como eu vou, interpretar, de como eu vou, é, viver aquela situação, não é? E eu acho interessante isso, qualquer desajuste no sentimento, já viu? Muitas vezes uma raiva mais prolongada, uma mágoa, né, algum desgaste maior por conta de alguma contrariedade, de alguma briga, é muito comum que no dia seguinte, muitas vezes, a gente acorde, se não doente, né? Ali realmente no início de um processo viral, de um processo bacteriológico mesmo, porque diminui a nossa imunidade, porque é fortemente impactado pelos nossos pensamentos e pelas nossas emoções, né? A nossa imunidade cai. Então, muitas vezes é comum perceber que às vezes as pessoas, depois de
de tempos, às vezes complexos, ou mesmo de dias, né? Há quem responda tão intensamente que no dia seguinte está adoentado ou muito indisposto. E aí, a ver que a gente precisa mesmo nos cuidar emocionalmente e mentalmente a fim de não sermos constantemente impactados, né? Emmanuel, e eu gosto muito dessa analogia que ele fala, sempre que eu comento disso. Me lembro de trazer isso, que para mim foi algo muito impactante, né? Que ele fala que essas nossas fortes emoções, elas são como marteladas que a gente dá no nosso corpo físico. E veja, somos nós fazendo isso conosco mesmo, né? A fim de que a gente olhe para tudo isso e fale, poxa, já tenho ali a contrariedade. Muitas vezes já estou vivendo uma situação, uma circunstância que eu já não desejaria. E ainda assim eu maltrato meu corpo, quando aí poderia ser a minha escolha, nesse momento, me cuidar. Muitas vezes não concordo ou não aprovo, ou muitas vezes é muito difícil a situação que eu estou vivendo, mas sim, dentro de mim tem esse controle e é um cuidado comigo, né? É um cuidado com a minha alma, um cuidado com o meu corpo, né? Que cada vez mais a gente tem que trazer essa responsabilidade para a gente, né? Todo tipo de agressão física, resultado de excesso ou de escassez de manutenção e surgem falhas que se transformam em deficiência de preservação do equilíbrio. Então, olha, sejam os nossos excessos, a forma como a gente leva a nossa vida, ou muitas vezes essa escassez, né? Ou seja, os dois polos, tanto o excesso como a extrema falta, em tempos prolongados, isso vai causando um desgaste anormal no nosso maquinário, né? Então, imagina esses ressentimentos, essas mágoas que a gente guarda, né? E o quanto que esse ressentimento é isso, né? Ressentir, eu sinto de novo. Então, eu constantemente falo sobre o mesmo assunto, às vezes não falo, às vezes, né, já me cuido no sentido de não falar, de não repetir a mesma história muitas vezes, mas isso fica mentalmente mesmo. E é isso, né? O nosso cérebro interpreta os nossos pensamentos como sendo realidade, então é como se realmente ele revivesse, imagina, né? Às vezes uma vivência muito difícil, uma circunstância muito difícil, um dia muito desafiador, e a gente constantemente revivendo isso, trazendo à tona todas as emoções, todos esses pensamentos, o que que não ocorre, né? Seja organicamente no nosso corpo físico, seja na nossa alma. Então, uma conscientização muito bonita de que, olha, cuida de você. Tá na hora da gente olhar para nós e falar, não, eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que, né? Por que perdoar? Porque eu preciso me livrar de uma carga que já está sendo difícil demais e que pode piorar ainda mais. É como se constantemente eu estivesse revivendo essas mesmas ofensas, né? Então, assim, deixar para trás mesmo. É, também por nós, né? Também pela nossa própria saúde, quantas e quantas doenças desses excessos de pensamentos ruins, né? De vivências, de uma situação muito difícil. Diferentes e contínuas atividades que lhe exaurem as energias facultam-lhe distonia perturbadora, que exige recuperação da estabilidade ideal para o correto funcionamento. Fenômenos morais de ontem que geraram deficiência na estruturação dos órgãos e abre-se o campo para a instalação de enfermidades variadas. Dirigida pelo espírito, consciente ou inconscientemente, é um admirável conjunto de mecanismos interdependentes cuja funcionalidade está distrita ao equilíbrio de cada um e do todo. Então, isso é bonito também, né? Ver que no nosso micro, ou seja, dentro de nós, as coisas estão interligadas, elas são interdependentes, não tem uma autonomia. E olha que belo perceber isso. O nosso corpo, para que ele funcione de uma forma funcional, adequada e saudável, essa maquinaria toda, ela tem que entrar em harmonia, ela tem que se manter unida, né? E fora de nós também é assim, né? E quando há um desarranjo, quando uma célula decide trabalhar de forma distinta das outras, o que que a gente tem? Exatamente um processo canceroso. Quando uma célula, né, toma o protagonismo, quer fazer algo diferente ali das demais, num sentido mais destrutivo, né? E isso é um câncer. Então, a ver que tanto dentro de nós como fora, a gente tem que ir se harmonizando com as pessoas, com as situações, e que esse é o nosso papel, né? Contribuir para o todo.
Então, olha que bonito, né? Aquilo que está fora é o que corresponde àquilo que está dentro, né? Organizada para enfrentar os desafios de toda a natureza, resistente ao extremo de suportar a variação climática, atmosférica e ambiental. Nada obstante, uma delicada picada de alfinete contaminado e põe em risco de decomposição e morte de tecidos que não se refazem. Então, é belo perceber que dentro de nós tem uma complexidade muito grande, né? Que o nosso corpo, ele consegue sobreviver, né? É, bem, né? Há mudanças de temperaturas muito drásticas, né? Há mudanças ambientais também, ele vai ali se adaptando, ele vai ali se renovando, mas é ao mesmo tempo perceber que, ao mesmo tempo que ele é forte, que ele é complexo, também ele é muito delicado. Então, a parte de nós, né, que ela fala ali, olha, um alfinete contaminado pode contaminar tecidos que não mais se refazem. Então, a ver que ao mesmo tempo tem uma complexidade, uma capacidade de suportar muito grande, mas ao mesmo tempo somos delicados também, né? A ver, temos que ter cuidado, sim, cuidado redobrado com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso emocional, né, com o nosso crescimento moral. O corpo é instrumento da vida para a saga da iluminação da consciência, despertando os tesouros divinos que dormem latentes no espírito imortal. Veículo de alto significado, sua composição grandiosa e delicada está a serviço da evolução, facultando o crescimento para Deus, de cujo amor e sabedoria procedem todas as coisas. Então, nosso corpo é divino, né? O nosso formato, é, a complexidade que ele já veio, a diferenciação que ele tem em relação aos demais, tudo para suprir as nossas necessidades, né, de evolução do ser, né? Então, imagina se a gente estivesse em paz com o nosso corpo, sobretudo ali as mulheres, né? Imagina se a gente realmente compreendesse, olha, esse é o corpo mais adequado para a finalidade dessa reencarnação, né? E não é que a gente não possa melhorar, não é que a gente não tenha que se cuidar de modo algum, né? Mas é estar em paz com a gente, não estar em uma briga, em uma luta constante, né? Sim, querer se aprimorar sem problema algum, mas amar, sobretudo, o corpo, o veículo que nos trouxe até aqui e que nos sustenta nessa reencarnação, né? O quanto muitas vezes a gente não aceita as características que muitas vezes já vêm inerentes a nós, né? Preservar-lhe o equilíbrio mediante respeito pela sua configuração, cuidados pela sua preservação e renovados exercícios mentais, emocionais e morais para o seu prosseguimento, constitui dever de todos quanto adquirem a consciência de responsabilidade em torno da vida física. Então, exercícios físicos, ok, para a gente se manter saudável, né, para manter ali esse nosso instrumento divino, né, no melhor modo possível, mas não só isso, né? Entender que por trás de um corpo a gente também tem que fazer exercícios mentais, muito treino dos nossos pensamentos, de analisar as nossas tendências, né? De verificar como é que foi ali o panorama de pensamentos do dia e falar, não, tem que mudar isso, né? É conseguir observar quais são os pensamentos que a gente tem, treinar, mudá-los se realmente não forem os mais adequados, da mesma forma, né? É pensar no corpo sim, mas robustecer, melhorar, evoluir a nossa moral, né? Por quê? Porque uma coisa está interligada com a outra. Nós somos corpo, mas também somos espírito, não é? Eis porque os processos enfermiços instalam-se em pessoas interiormente desestruturadas, cuja organização resulta dos compromissos espirituais malversados. Então, olha que belo, né? Nós não somos um corpo com uma alma, nós somos uma alma com um corpo. O que que isso quer dizer, né? Que tem uma primazia, que o principal aí de tudo é essa alma, é esse interior que existe dentro de nós e que então rege o corpo. Então, para fazer grandes mudanças também no corpo, né? Também na nossa saúde física, inclusive, o que que a gente precisa mudar? Reforma íntima, é se modificar interiormente, por fora sim também, mas muitas vezes, inclusive, uma consequência dessa mudança interior, né? Mas é fazer essa correspondência, porque muitas vezes a gente quer só melhorar a nossa saúde externa e mantém os mesmos hábitos de pensamentos ruins, de conversas,
que não edificam, que não constroem, né? De manter ali muitas vezes um hábito de escutar, de ver, né? De gostar de notícias que também não são boas. Então, não é se alienar, mas é realmente ir selecionando aquilo, esse alimento, essa nutrição espiritual que a gente vai tendo, né? Porque muitas vezes a gente seleciona bem os nossos alimentos. Né? A gente já come de uma forma mais saudável, porque sabe que isso para o nosso corpo orgânico físico é bom, mas a gente deixa de fazer essa outra parte com a nossa alma, né? O que que eu escuto de música? O que que eu escuto? O que que eu vejo de filme, de série, né? Quais são as minhas conversas? Quais são os meus pensamentos? Qual é o teor de tudo isso? A fim de se reorganizarem os equipamentos quando danificados ou vencidos por invasão bacteriológica, todo um hercúleo esforço deve ser desenvolvido, partindo do ser interno, o espírito reencarnado, em direção à forma e suas estruturas orgânicas. Então, olha que belo, a gente quer consertar, a gente quer vencer um processo bacteriológico, um processo viral que a gente tome, sim, né, os nossos remédios à disposição aí. A ciência fez um trabalho muito bonito, continua fazendo um trabalho muito enriquecedor de nos melhorar a ciência, a saúde, né, externa do nosso corpo físico, mas vamos começar mudando os nossos pensamentos, mudando a forma como a gente enxerga a vida, reprogramando algumas crenças ruins que a gente tem sobre quem são as pessoas, quem somos nós, como é o mundo, né? Então, ir fazendo essa limpeza mesmo grande, porque muitas vezes a gente toma, né, seja analgésico, seja algum medicamento já mais ele forte, né? Mas muitas vezes por dentro a gente mantém o mesmo de sempre. Então, a entender, né? Um antibiótico ali, não, ok, também, né? Porque muitas vezes é necessário para conter essa infecção, mas, né, unido a isso, somado a isso, o que que dentro de nós a gente precisa muitas vezes melhorar, muitas vezes renovar as nossas formas de reagir, né? O quanto muitas vezes essa atitude raivosa que muitas vezes a gente mantém, seja explodindo ou seja muitas vezes guardando, o quanto muitas vezes isso não altera, por exemplo, a nossa pressão a ponto de não só mantê-la elevada, como depois a gente precisar tomar remédios contínuos por conta desse desgaste que já ficou perene, permanente, né? Muitas vezes uma tristeza, dizem, né, que o pulmão está muito ligado a isso da tristeza, então muitas vezes uma tristeza continuada também, de algum modo, vai ferindo, vai contaminando de uma forma mais permanente os nossos pulmões, que de algum modo se tornam mais frágeis, mais enfraquecidos, né? Então, tudo ele interligado, né? Então, a gente vai percebendo essa correspondência. Olha, se tem um processo infeccioso, se tem uma doença, seja mais permanente ou temporária, que eu olhe fora, que eu procure os médicos, que eu procure acesso, né, aos medicamentos, sim, mas que também dentro de mim, né, eu faça as mudanças necessárias, seja de vibração, seja de conversa, seja de pensamento, ou seja, faça realmente um combo, um conjunto mesmo. Por quê? Porque nós somos uma alma habitando um corpo. Aquilo que a gente faz interiormente com a nossa alma, uma hora chega ao corpo. E da mesma forma, né? As atitudes ruins que a gente tem com o nosso corpo também impactam, né, de algum modo a nossa alma. Então tá tudo interligado. Daí essa necessidade, né, de, como a gente falou, muitas vezes eu não controlo o acontecimento fora, aquilo que me ocorre, mas posso sim ter um controle maior interno sobre como eu vou reagir, como eu vou lidar com essa situação, por amor a mim, né? Por amor à minha saúde, por preservar, por saber que é um equipamento muito útil para a minha encarnação, que é o que me possibilita estar vivo e que a depender da forma como eu uso, né, da forma como eu cuido, ele pode durar mais ou menos, né? Porque é frágil. Né, suporta muita coisa, mas ao mesmo tempo também é frágil. E também está sob a nossa responsabilidade. Né? Então é basicamente isso. Na semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu agradeço muito o carinho, a atenção, a escuta de vocês, viu? E uma boa semana para todos nós, se assim Deus permitir.